Bem, eu estou recebendo hoje a doutora Zélia Souza, Sérgio ela França, que é a diretora maior audiência do Procon de na Marabá, TV. e que faça de passagem uma justa homenagem. Desde que começou a pandemia, o ano passado, a doutora Zélia, com sua equipe, vem dando combate nos supermercados, farmácias. Muita gente abusou, inclusive, de aumentos para explorar o cidadão e a cidadã. E o Procon de Marabá tem feito um excelente trabalho. O reconhecimento é público. E é por isso que eu fiz questão de convidar a doutora Zélia Souza, que é uma combatente. É realmente espantoso e honroso o trabalho desta senhora, doutora em Direito, e tem todo o nosso respeito. Doutora Zélia, bom dia, seja bem-vinda, doutora Zélia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Aí tu já queres me fazer chorar. Mas é porque, na verdade, a gente tem que trazer para o conhecimento público as pessoas de notoriedade que trabalham por esta cidade, por este estado, e todos nós sabemos, incansavelmente, com os esforços que a senhora tem, e esforços acima do normal, inclusive, indo combater muitos órgãos que aí desrespeitaram a questão de explorar o cidadão, farmácias que venderam preços abusivos, né? Então, é um reconhecimento justo ao seu trabalho. A senhora e sua equipe está de parabéns. O Procon de Marabá está de parabéns, doutora. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que fazer essa defesa do consumidor, ela é muito gratificante. Ter hoje no nosso município essa estrutura para receber esse consumidor não tem preço. É um prazer essa defesa desse público, o meu público, que eu sou consumidora, você é consumidor, então é muito gratificante. E obrigada pelos elogios, a equipe do Procon está aqui à disposição. Doutora Zélia, tem um assunto que inclusive é de interesse público, né? Que inclusive eu acredito que a CELPA é uma das campeãs em reclamação no Procon. Quando você tem cobranças indevidas na conta de luz, conta cobrada com 2 vezes juros abusivos, etc e tal, qual é a orientação que o Procon dá ao cidadão, doutora? Olha, o Procon Marabá costuma dizer, tudo que for atípico, tudo que for diferente para esse consumidor, ele precisa, antes de celebrar qualquer acordo, ele precisa vir ao Procon para ter o esclarecimento, para poder saber se realmente aquela cobrança é devida. Às vezes o consumidor, na ânsia de se livrar do problema, ele celebra o acordo. Mas qual é a orientação? Tudo que for diferente, tudo que for atípico, ele precisa vir ao órgão antes de assinar qualquer contrato. Ele precisa vir ao Procon antes de assinar qualquer contrato. Muita gente, às vezes, como a senhora falou, prefere se livrar da dor de cabeça, às vezes não tem nem dinheiro sequer para contratar um advogado. O Procon tem advogado de graça aí, né, doutora? Eu costumo dizer que o Procon é o órgão de proteção do consumidor. Então, a equipe do Procon, ela é preparada. Ainda que a demanda não seja do Procon, nós temos o quadro de advogados que ele vai orientar esse consumidor, vai dar o caminho que esse consumidor precisa seguir. Então, ele vem ou ele liga no nosso número. A gente está sempre à disposição. Doutora, uma das denúncias que mais chega é a tal da troca de titularidade. Sabe, isso é uma confusão, isso deixa muita gente, inclusive, com problemas, com dívidas no CPF. Como proceder nesse caso, doutora Zélia Souza? Olha, o que é a troca de titularidade? É bom o consumidor ficar atento nesse detalhe, porque quando ele procura a concessionária para mudar a titularidade deste imóvel, ele tem que ficar atento que qualquer cobrança vinculada, né, a este imóvel, ela é indevida. A cobrança, quando você procura para mudar a titularidade da conta contrato e existe um débito e um CPF de outro consumidor,
concessionária ela não pode vincular esse débito à propriedade. É pacífico o entendimento que esse débito ele tem que ser de quem consumiu a energia. Então, essa mudança de titularidade não pode ser recusada por dívida na conta contrato de um certo CPF. Então, é bom o consumidor ficar atento aos seus direitos, né? Porque, às vezes, é condicionado, ele assume o débito e muda a titularidade. Nós chamamos a atenção desse consumidor. Não assuma dívida que não é sua. Procura o PROCON. Doutora, qual é realmente o papel do PROCON no direito ao consumidor? Olha, o papel do PROCON hoje, nós temos o atendimento direto no balcão, que o consumidor chega com a dívida dele, é colhido, é feito aquele processo preliminar. Se temos competência de atuação, vamos notificar a empresa reclamada e vamos aguardar a resposta. Se não temos, se o vínculo não é relação de consumo, o PROCON orienta o consumidor, dá o caminho para esse consumidor partir para o judiciário. Se tiver que fazer boletim de ocorrência, a gente orienta, mas o papel do PROCON é a defesa do consumidor. PROCON existe para isso, para defender o consumidor. Quando o consumidor não tem direito, realmente o que ele achava que era direito, nós orientamos e o consumidor sai daqui consciente, aceita a orientação do PROCON. Esse é o nosso papel. Agora, tem muita gente que acredita que ir ao PROCON não dá em nada. Eu vou fazer o que no PROCON? Não vai dar em nada, porque a empresa é rica, essa empresa é milionária, a gente vai reclamar, é mais um. Aí o que acontece? Explique para nós aí, doutora, o que acontece quando a empresa intima e não obtém a resposta do cliente que lesou o cliente do PROCON? O cliente consumidor. Olha, o consumidor, quando ele bate na porta do PROCON, é porque ele já bateu na porta do fornecedor. Ele já chega aqui chateado, mas essa visão, Sérgio, de que não adianta reclamar no PROCON que não dá em nada, não é do nosso munícipe, não é do consumidor marabaense. Que já conhece, né, o trabalho. Porque o consumidor marabaense hoje, ele está antenado, ele está ligado nos seus direitos, porque o PROCON tem levado essa informação. Então, a nossa demanda aumentou muito. Por quê? Porque o consumidor ele tem acreditado sim no papel do PROCON. E o PROCON, assim, é magnífico ter essa imagem e é gratificante ter o retorno desse consumidor e estar indicando, olha, vai no PROCON que o PROCON resolve, vai no PROCON que o PROCON funciona. É muito bom saber disso, porque a gente escuta muito isso na rua, a gente escuta aqui no nosso balcão de atendimento. Então, quando o PROCON notifica uma empresa e ela não comparece ao PROCON, ou comparece e não tem acordo, o PROCON ele tem o poder de polícia, ele tem o poder de multar esse estabelecimento, ele tem o poder até de interditar esse estabelecimento. Então, vale a pena. Eu sempre digo, Sérgio, não abra mão do seu direito. Direito não se abre mão. A senhora lembra quando, logo na abertura, eu falava exatamente desse reconhecimento público, feito inclusive por nós e toda a cidade de Marabá? É isso que a senhora acabou de completar. A gente faz a pergunta porque existe alguma outra pessoa que está lá fazendo essa pergunta, mas a gente sabe o esforço que o PROCON de Marabá, com a senhora como diretora, tem feito na cidade, a credibilidade, todo mundo corre para o PROCON, sabe? E o PROCON não alisa não, é justo. Não, Sérgio, para tu teres ideia, é tão gratificante que hoje nós temos advogado que vem abrir a reclamação do cliente dele aqui no PROCON. Olha só a credibilidade do órgão hoje. Então, mostra o quê? Mostra que o órgão é atuante, mostra que o órgão tem peso, mostra que o órgão tem sim feito o papel dele na defesa do consumidor. E esse é o nosso papel. Esse é o papel do PROCON. Né? Tu disseste no início da entrevista que o PROCON não parou no período da pandemia. É verdade.
a equipe do PROCON, e eu louvo a Deus por essa equipe tão magnífica que nós temos aqui, que nunca reclamaram. Trabalhamos, não paramos, contamos com o apoio da Polícia Civil, né? Então foi um período difícil, mas foi um período gratificante, porque a equipe estava na rua, a equipe estava dando resposta para o nosso consumidor marabaense. E eu volto a dizer, vale a pena reclamar sim. E eu tenho aqui de público também a dizer o seguinte, o meu jogo é muito aberto. Eu precisei, outro dia, ir no PROCON. Eu não conhecia de perto o PROCON, conheci o seu trabalho, porque todos os dias eu divulgo aqui o seu trabalho. E ao chegar no PROCON, encontrei funcionários extremamente educados, capacitados, um ambiente confortável, sabe, novo, respeito ao consumidor. Vocês do PROCON são anjos em forma de gente, sabe, defendendo o consumidor. E é por isso que eu pedi, doutora, a senhora não pode, vocês têm que trazer isso para a televisão, mostrar esta cidade, trabalho de pessoas que têm compromisso com o ser humano, com o cidadão. Quanta gente eu já vi, por exemplo, reclamando, desesperado, Sérgio, me ajuda. Eu não sou advogado, eu não posso fazer consulta, mas eu conheci o PROCON, vai no PROCON, procura a doutora Zélia. Então, eu estou aqui dando um depoimento de público, né? E no atendimento, porque foi para o Sérgio França, não. Todos estavam sendo atendidos na hora que eu cheguei, de forma e conforme a lei. Educação para com todos. E muita gente não sabia nem quem eu era. Eu fiquei lá calado na minha, de máscara, esperando a hora de ser atendido. Então, é isso que eu fiz. É um depoimento público que eu estou dando aqui, de uma seriedade, de um departamento que só tem a respeitar o consumidor acima de tudo, doutora. Obrigada. Sem palavras para os elogios, a nossa missão, né? Nós estamos aqui de passagem e precisamos sim deixar um legado bom, né? Precisamos sim fazer essa defesa de excelência para esse público que é tão hipossuficiente. É preciso ter amor, é preciso ter respeito, é preciso se colocar na condição de consumidor, se colocar no lugar do próximo, porque amanhã pode ser você, pode ser eu, quanto consumidora. Para tu teres ideia, essa semana nós atendemos consumidor de outro município, mas não tivemos coragem de dizer não para o consumidor, para aquele problema dele, para aquela demanda dele. Então, atendemos. Por quê? Porque a gente precisa se colocar no lugar desse consumidor. E o PROCON tem o papel, Sérgio, de educar o fornecedor. Porque quando a gente bate na porta e notifica, e esse estabelecimento chega a ser multado, é em caráter pedagógico. Para quê? Para que ele reflita o valor que esse consumidor tem. O valor e o peso que é ir contra o Código de Defesa do Consumidor. E é por isso que eu chamei vocês de anjo, porque até de outras cidades vocês recebem para ajudar as pessoas. E é por isso que o que eu falo é vírgula por vírgula. Aqui não tem, a gente não tece elogio para quem não merece, não. É para quem realmente trabalha pela sociedade. Agora, doutora, fora o atendimento presencial, quais os outros canais do consumidor pode tirar suas dúvidas, doutora, com relação ao PROCON de Marabá? Olha, nós temos o 33225651. E temos o e-mail do PROCON, procon.atendimento.procon.pa.gov.br. Agora, quais os dias e horários do PROCON em Marabá, o horário que funciona, doutora? PROCON Marabá, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. A esses horários, o PROCON Marabá fica na Praça Duque de Caxias, ao lado do Banco do Brasil. É uma estrutura belíssima, confortável, pode vir reclamar. Doutora Zélia Souza, diretora do PROCON de Marabá, é do Brasil. Aplaudam 100 milhões de vezes. Muito obrigado pelo carinho da senhora, continue assim. Obrigada. A senhora realmente, com a sua equipe, transmita todos dentro do PROCON o meu respeito e o respeito de quem lhe assiste agora. E na próxima semana a senhora volta de novo, viu? Amém. A família PROCON agradece a oportunidade e estamos de portas abertas. Obrigada. De nada, doutor. Eu que agradeço. Vou rapidamente no intervalo e volto. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda!